A aula de hoje é de escatologia, tá? Então, como nós já conversamos sobre este assunto, eu quero apenas dar uma introdução sobre o termo, que é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou doutrina dos acontecimentos do fim dos tempos. A palavra escatologia ela é formada de duas palavras gregas, escatos, e como ler? Ler-se assim, escatos, ó. Ler-se assim, escatos, que significa últimos, posterior, e logia, que significa tratado, ou estudo, ou doutrina. Bom, embora a palavra escatologia ela não aparece na Bíblia, como também trindade, bibliologia, cristologia, pneumatologia, armatiologia, eclesiologia, a palavra, essa palavra escatologia também não aparece na Bíblia, tá bom? Então é bastante, só que são termos teológicos, técnicos, para ser usado nessas doutrinas, tá bom? Que é usado para os estudos teológicos. Como que ela aparece, essas expressões nas escrituras? Aparece como últimos dias, conforme está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 2, Malaquias 4:1, os últimos tempos, 1 de Pedro 1:20, a última hora, 1 de João 2:18, e com base nessas expressões, o termo escatologia foi tomado para designar o estudo dos acontecimentos do plano de Deus para este mundo. Tá bom? Então, um dia, Jesus Cristo vai voltar. E todos os que amam a sua palavra, todos que obedecem, todos que obedecem os seus mandamentos, serão levados para os céus. Os mortos ressuscitarão e os crentes que estão vivos serão transformados. Hoje o nosso assunto é sobre arrebatamento. Todos juntos subiremos ao céu para morar para sempre. E este acontecimento é um acontecimento mais esperado. Jesus foi arrebatado 40 dias depois de ressuscitar para nos representar, para preparar um lugar no céu. Enoque, Elias também, eles foram arrebatados, eles não morreram, subiram vivos para o céu. Algumas pessoas na Bíblia também foram ao céu em espírito, em uma visão. Um dia nós também vamos nos ajuntar a ele. O evento mais esperado, mais aguardado, mais querido por toda a comunidade, por toda a igreja, é o arrebatamento. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Jesus um dia vai voltar e vai levar todos aqueles que aguardam a sua promessa. O arrebatamento das nuvens, ele um dia vai voltar e vai nos buscar. Isso eu quero poder trazer para vocês, e quero começar essa aula um pouco diferente das outras. Eu quero ler alguns textos para inflamar a nossa alma e o nosso espírito sobre a questão da volta de Cristo, tá? Então existe, por exemplo, 3 teorias principais quanto à ocasião do arrebatamento, que eu vou fazer uma aula específica sobre isso, tá? Que é a primeira teoria do arrebatamento antes da tribulação, tá? A segunda teoria é a teoria do arrebatamento durante a tribulação, tudo bem? Essa teoria ela é muito interessante também de estudar. A primeira é a parte que eu defendo, que é a teoria do arrebatamento antes da tribulação, só que também tem a teoria, que é a segunda, que é a teoria do arrebatamento durante a tribulação, tá bom? E a terceira é a teoria do arrebatamento depois da tribulação, tá? Então eu quero começar essa aula de hoje, eu quero ler alguns textos, depois eu quero comentar o assunto geral do arrebatamento e reforçar tecnicamente a aula, tá bom? Olha só, eu vou falar textos de arrebatamento, depois eu vou reforçar, eu vou falar uma visão geral sobre o arrebatamento da igreja, depois eu vou repetir novamente, mais tecnicamente, a questão do arrebatamento. Tudo bem? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E eu coloquei aqui na tela, tá bom? Eu coloquei nessa tela maravilhosa aqui, permita-me, por favor,
eu coloquei nessa tela alguns textos para inflamar. Quando eu falo assim, inflamar, para mexer um pouco conosco, que eu quero ler com vocês aqui. Tá bom? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão em grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo de Pedro 3:10. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 5:13. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos: quando serão estes dias? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. Porventura vos disserem: eis que ele está no deserto. Não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Mateus 24:26. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mateus 24:36. É como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Porque como relâmpagos ilumina desde a extremidade do inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Olha que coisa. Lucas 17:24. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. João 14:1-3. Olha que bonito esse texto. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar dos olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Que texto lindo, né? 1 Tessalonicenses 4:15 e 17. Por isso estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24:44. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32. E tu, ó Filho do Homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todos os moradores da terra, ou de todos
de todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, 10. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 1, 3. Repetindo para reforçar. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram de olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos dos Apóstolos 1, 9, 11. Eis que eu digo o mistério, que já li, mas olha o tanto de texto. Vou até pular um pouco, gente. Esse daqui está no PDF para vocês, tá bom? Isso aqui eu coloquei esses textos. Deixa eu ler esse último de Apocalipse aqui, de Coríntios. Cadê esse aqui? Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz do que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 4, 1. Bom, eu fiz questão de mostrar esses textos aqui para vocês, reforçando um pouco esse assunto, para mostrar textos bíblicos que nos dão base, que nos dão prova, que nos dão essa garantia, essa segurança do arrebatamento. Tá? Então, eu quero tratar aqui com vocês, começando por este assunto. Bom? Então, deixe-me ver. Eu quero, antes de começar, vocês me dão um minuto. Eu só vou ver aqui como é que está o pessoal aqui, já, porque eu comecei aqui a aula. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu agradecer aqui. Michele, Deus abençoe, boa noite. Adamastor, Deus abençoe, boa noite. Tá bom? Fiz aqui a introdução dos versículos como base, tá bom? Adamastor, Deus abençoe. Deus abençoe. Eldo, Deus abençoe. Hildo, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Não esqueçam de compartilhar. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês aqui do Instagram. Antes de começar, Gênesis Santos, Deus abençoe. Ailton, Walter, Antunes, Gleiciane, Júlio, Lucas, Deus abençoe. Gente, não esqueçam de dar o coraçãozinho, de compartilhar. Isso é muito importante para que a live se torne relevante, tá? Deison, Reginaldo, Deus abençoe todo o pessoal que está assistindo aqui no Lênio Berto. Juninho Cavalcante, Deus abençoe a todos vocês. Felipe Teixeira, boa noite. Bom, eu comecei. Bom, permita-me aqui. Eu comecei a primeira aula. Ô filho, coloca um momentinho só. Filho, por favor. Vê aqui um momentinho só aqui. NA. Bom, colocando essa NA. Todo dia eu estou colocando uma Bíblia aqui, tá? Então hoje nós vamos falar muito sobre tudo. Ó, Júlia, estou passando por luta espiritual, por mim estou prestes a me batizar. Satanás está usando várias armas para me afastar do Espírito Santo. Difícil. Mas, Júlia, ore a Deus, procure pessoas do bem, amizade boa, peça a Deus sabedoria, que vai tudo dar certo, tá bom? Fico emocionada, Maria, só em pensar que quando a trombeta tocar, hoje muitos nos acham louco, mas na hora que acontecer, muitos cairão de joelho. Aleluia, glória a Deus. Amém. Hoje, Maria, vamos tratar sobre este assunto. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, deixa eu voltar aqui e já entrar neste assunto. Bom, então, eu vou falar na nossa aula de hoje, voltando aqui, eu comecei com esses textos bíblicos, vou falar um pouco sobre o estado intermediário dos mortos e depois vou entrar na questão do arrebatamento geral e depois vou tratar, repetindo, assim, com mais questões técnicas, vou falar sobre
Vou falar sobre a questão do. Deixa eu colocar aqui para vocês. Do estado intermediário dos mortos. E vou falar sobre o arrebatamento mais tecnicamente, tá bom? Eu estou fazendo aqui. O que vocês estão vendo aí é um PDF. Isso que eu estou lendo, que eu li, que eu estou construindo aqui, conversando com vocês. Eu libero ele depois no nosso grupo no Telegram, tá bom? Depois você entra no grupo Telegram e baixa. Só que eu não ajusto, eu só coloco o que está aí, tá bom? Do jeito que está aí. Quem participa pelo menos sabe. Eu deixo branco, vou colocando algumas coisas aí, tá bom? Então, eu vou comentar com vocês agora um pouco sobre a questão do estado intermediário. O que é o estado intermediário dos mortos? Porque antes de falarmos sobre arrebatamento, antes de entrar nesse assunto, eu preciso tratar esse assunto, pelo menos aqui introdutório, com todos vocês, para podermos darmos continuidade ao nosso assunto, tá bom? Bom, sabemos que a morte é a separação da alma e do corpo, pela qual o homem ele é introduzido no mundo invisível dos mortos. Isso é a morte, tá bom? Então, algo que a melhor definição de você dizer o que é a morte para nós, teologicamente falando, é a separação da alma do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível dos mortos. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que entender o que é a morte. A morte significa deixar este tabernáculo, segundo de Pedro 1,14. É Deus pedindo a sua alma, Lucas 12:20. É tornar-se ao pó, Gênesis 3:19. É descer ao silêncio, Salmo 115:17. É expirar, Atos 5:10. É ser congregado ao seu povo, Gênesis 49:33. E etc. E por aí vai. Então, este estado que é o estado que chamamos de estado intermediário dos mortos, é o período correspondente, tá, entre o falecimento do indivíduo até a ressurreição dos mortos. Inclusive, eu vou colocar isso aqui para vocês. Então, porque quem está estudando, ou quem vai estudar escatologia, isso pode cair na prova. Tá bom? Então, o estado intermediário dos mortos é o período correspondente entre o falecimento, tá, do indivíduo, da pessoa, até a sua ressurreição. Então, se ele morreu há 2.000 anos atrás, então ele está nesse estado intermediário. Se ele morreu há 6.000 anos, então das pessoas que morreram e desde quando existiu o mundo, desde Adão até hoje, que estão no estado intermediário, vão ressuscitar um dia. Tá bom? Então eu vou mostrar. A nossa aula aqui apenas esse assunto vai ser introdutório, mais na frente vamos tratar exclusivamente sobre o estado intermediário dos mortos. Tá? Agora, uma coisa nós sabemos, isso eu tenho que deixar aqui bem claro, é que tanto injustos como justos, tá bom? Estão quando morrem, tá? Tanto justos, salvos, como injustos, não salvos, estão aguardando uma ressurreição. Estão em um estado intermediário, tá? O dia da ressurreição, de ambos. Não importa se a pessoa é salva ou não importa se ela não é salva. Então, os dois hão de ressuscitar. Tá? Por isso que tem a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos. É o que eu vou estar mostrando aqui. Mas neste período, tanto os justos como os injustos, os que são salvos, os que não são salvos, morreu sem salvação, não tem esse negócio, será... Não, morreu sem salvação, não existe outra oportunidade. A oportunidade é aqui na Terra, tá bom? Tá bom? Então, tá claro? Esse estado intermediário, ele é bem diferente em algumas religiões, tá bom? Diferente em algumas religiões. Mas nós sabemos que a Bíblia dá duas ressurreições, apenas duas. A dos justos e a dos injustos, tá bom? E se você perguntasse para mim, mas qual é o intervalo, professor Lindoberto, entre uma e outra? Existe um intervalo que eu vou mostrar para vocês, em torno de 1.000 anos entre elas. Daniel 12:2 e Apocalipse 2:22:5. A Bíblia escreve esse estado intermediário dos justos como estado de descanso,
Apocalipse 14, 13. Um lugar de espera, um lugar de repouso também, Apocalipse 6, 10. De serviço, Apocalipse 7, 15. De santidade, Apocalipse 7, 14. Enquanto o estado intermediário dos injustos, isso dos justos, tá? Agora, dos injustos, a Bíblia escreve como início de tormento, tá? E isso você encontra bem no livro de Lucas, capítulo 16, tá bom? 16, 19, 31, onde eles aguardam o castigo final, conforme está escrito em Apocalipse 20, 11 e 15. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se está fácil aqui. Tá aqui, ó. Aqui o pessoal do Instagram, infelizmente, não vai conseguir ver. Esse aqui é um mapa dispensacional. Olha, eu dei uma aula sobre as 7 dispensações, e quando eu terminar a aula de escatologia, eu vou dar uma outra aula das 7 dispensações com todos vocês, e vocês vão ver a diferença do entendimento de cada um de vocês depois que eu trabalhei isso aqui sistematicamente, trabalhando por assuntos, como nós estamos fazendo aqui. Quando eu voltar a falar sobre as 7 dispensações de uma outra aula, falando com a outra abordagem, com outro nível de mais dificuldade, vocês vão ter mais facilidade para armazenar e adquirir esta informação. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos... aqui nós temos o Sheol, o Hades. Essa aqui é a posição geográfica dos mortos do Antigo Testamento, tá? Então isso aqui é o mundo invisível, tá vendo? Aqui é o inferno. No Antigo Testamento, a posição geográfica dos mortos, todos ficavam no Hades, tá? Todos ficavam no Hades, ou seja, todos ficavam no inferno, tá? Então automaticamente quando você olha aqui, ó, no Sheol, no Hades, que é esse mundo inferior. Só que tinha só que tinha uma coisa. Deixa eu ver deixa eu mostrar aqui, ó. Todo mundo que morria justo vinha para o paraíso. Aqui já é a ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ele levou o cativeiro, ó, na ressurreição, tá vendo? Ó, levou o cativeiro e subiu, ó, com o paraíso, levou embaixo do altar, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que essa posição geográfica dos mortos, Sheol, que é a palavra hebraica, Sheol, né? A palavra hebraica Sheol no Antigo Testamento, ela equivale à mesma palavra Hades no Novo Testamento, que é de origem grega, tá? São nomes que designam o lugar das almas dos mortos, tá? Então, é esse lugar aqui, antes da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Só que havia uma grande divisão entre o lugar em que ficava a alma dos justos e a divisão que ficava a alma dos injustos. Enquanto os injustos ficavam no lugar de tormento, os justos ficavam no lugar de espera, de aguarda, tá bom? Então isso, na parábola do rico e Lázaro, mostra muito bem em Lucas 16, 22 e 26. Né? A parte que ficava os crentes do Antigo Testamento, ela é chamada, no Antigo Testamento, a parte que ficava os salvos, os justos, tá? Os justos no Antigo Testamento chamava-se seio de Abraão, que era dentro do Sheol, que era dentro do Hades, que era no inferno, tudo no mesmo lugar, mas separado com um grande abismo, tá bom? Né? Então, isso é muito interessante, que é exatamente que aqui, deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Eu gosto dessa imagem aqui, ó, tá aqui, tá bom? Então, aí vocês estão vendo aqui o Sheol, tá? E vocês estão vendo aí o paraíso, os salvos, os justos, e do outro lado o inferno, quem morria sem salvação. E no meio desse abismo entre um e o outro, tinha um grande abismo que separava, né, o lugar que ficava os dois. Só que um viu o outro, né? Aqui, ó, eu vou estar explicando depois, essa ressurreição aqui, ó, ela acontece aqui, ó. Na realidade, não essa ressurreição. Aqui, os mortos ressuscitam aqui, ó.
ele leva cativo, na realidade, o cativeiro. Não ressuscita, ele leva cativo. E transporta aqui na cruz do Calvário, ele transporta com a ressurreição, ele leva o seio, o paraíso, que estava no mesmo lugar, para... Ó, deixa eu levar uma sequência. Ele leva na ressurreição aqui para embaixo do altar de Cristo. Que eu vou estar explicando isso na próxima, vai ser na próxima aula? Provavelmente vai ser na próxima aula, isso. Exatamente. Porque o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou falar sobre esse assunto, para depois voltar a ter uma aula só sobre a grande tribulação, tá? Então, aqui, e olha a diferença, aqui, agora, quem está hoje, não existe paraíso embaixo, no Hades, só existe o inferno, e todo mundo que morre hoje, independente, morreu sem salvação, vai para o inferno. Aí, o que vai acontecer aqui, ó, tem o segmento da ressurreição, ó, 1000 anos depois, ó, vem, vou subindo aqui, ó, que é exatamente para ser julgado segundo as suas obras no grande tribunal. E os 7 livros serão abertos, que eu vou estar explicando isso para vocês. Tudo bem? Então, eu vou me basear muito por esse quadro, porque depois eu vou dar uma aula com ele completo para vocês. Aí vocês vão ver que tudo se encaixa. Deus é muito perfeito quando se fala de escatologia. Tá bom? Então, quando se fala da parábola do rico e do Lázaro, descobrimos que existe uma grande diferença no seio de Abraão. Tá bom? Isso, Lázaro era consolado, enquanto o rico estava sendo tormentado, conforme o texto de Lucas 16, tá, gente? Entendemos que o Hades ficava nas partes mais inferiores da terra, mas quando Jesus morreu, repito, ele desceu às partes mais inferiores da terra e transportou todo o colégio patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, todos que morreram de Gênesis até aquele momento, levou para o terceiro céu. Pegou o paraíso e levou embaixo do altar de Cristo, tá bom? Por exemplo, para o paraíso, foi inaugurado quem? O paraíso foi inaugurado por Dimas, lembra? Foi inaugurado por Dimas o paraíso. Por isso que Jesus falou assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Foi o primeiro a inaugurar o paraíso embaixo do altar de Cristo, no céu. Foi com Dimas, conforme o texto bíblico de Lucas 23, 42 e 43. O paraíso fica agora no terceiro céu, embaixo do altar de Deus, conforme 2 Coríntios 12, 2 e Apocalipse 6, 9. Que nós vamos ter uma aula, a próxima aula vai ser só sobre isso, então você aguarde um pouquinho que vamos tratar sobre isso. Agora, eu quero, para ficar mais claro, uma das primeiras disciplinas que eu estudei para entender um pouquinho do Hades, da Geena, como que funcionava, como é que funciona, pastor Linilberto? No Antigo Testamento todo mundo ia para o mesmo lugar? Ia. Eu mostrei aqui para vocês essa modalidade aqui, certo? Esse aqui é bacana. Mas eu vou apresentar uma aqui agora para vocês, que é também muito bom, e quero que vocês observem o exemplo do que eu vou desenhar aqui para vocês agora, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou desenhar aqui para vocês. Espera ainda. Bom, deixa eu só falar uma coisa, só para reforçar. Após a ressurreição de Jesus, conforme Efésios 4, 8, 10, dá a entender, tá, que o Hades ficava realmente nas partes mais inferiores da terra. Quando Jesus, ao morrer, desceu a essa região e transportou todo o colégio patriarcal, pegando esse paraíso e levando para o céu, para embaixo do altar de Deus, que eu vou estar explicando isso. No terceiro céu, que fica embaixo do altar de Deus, como eu já expliquei. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do paraíso, mas quando eu falo que foi transportado para o terceiro céu, eu preciso mostrar aqui para vocês 3 coisas. Na Bíblia fala de 3 céus. Primeiro, céu Euranos. Este é o nome dado ao que chamamos de primeiro céu, ou céu inferior, também conhecido como o céu atmosférico, que Jesus chamou de extremidade dos céus em Lucas capítulo 17, versículo 24. Esse é o primeiro céu. Tá? O segundo céu é o céu Mesorâneo. Este é o nome que damos ao céu intermediário, conhecido como céu estelar ou planetário. Também céu astronômico, que a Bíblia chama esse céu de céu alturas.
E o terceiro céu é o céu eporâneos. Este nome é dado ao céu superior, que a Bíblia chama de terceiro céu, conforme está escrito em 2 Coríntios 12:2. Céu dos céus, habitação de Deus. Tá bom? Sendo este o lugar da habitação de Deus, conforme os textos bíblicos de 2 Crônicas 6, 18 e 21 e Salmo 123, 1. Portanto, o caminho da vida é para cima, paraíso, a fim de que se desvie do inferno, Hades, que fica para baixo. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Tá bom? Então vamos estudar um evento sensacional, que é o evento mais esperado de todos os tempos, que é o arrebatamento. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês isso, porque é muito importante. Deixa eu colocar aqui o primeiro céu e o terceiro céu. Ótimo. Bom, agora vamos aqui. Eu quero ilustrar aqui da melhor uma forma que eu fiz a primeira vez que eu fiz foi a forma que eu aprendi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem está assistindo pelo Instagram, infelizmente, não está conseguindo acompanhar, tá? Eu estou mostrando na tela aqui. Observe esse exemplo. Agora vamos aqui observar que eu vou aqui vou mostrar aqui o Hades aqui, tá? Peraí. Eu vou colocar o Hades aqui, ó, tá bom? Então, aqui, no Antigo Testamento, aqui era... Deixa eu pegar esse rapaz aqui. Ótimo. Tudo isso aqui era o Hades. Ou seja, vamos supor que toda essa bola branca aqui, toda ela era o Hades no Antigo Testamento. Isso aqui era o lugar dos injustos ou não salvos no Antigo Testamento. Deixa eu pegar aqui para você. Tá? Vamos lá, fazer na prática aqui. Aqui é o Hades. E aqui agora. Espera ainda. Ótimo. Um momentinho aqui. É o seio de Abraão, de guerra. Aqui é o lugar. Aqui é o seio de Abraão. Ó. Aqui é o paraíso. E aqui o paraíso. Vamos lá. Aqui o paraíso, ó. Paraíso. Aqui o Hades. Olha aí. Pronto. Aqui é o Hades. O Hades é todo esse espaço. E o paraíso, vamos agora no Antigo Testamento. Pronto. Aí. Olha aí. Bom, isso aqui no Antigo Testamento, tá, gente? Esse é exemplo. Aqui. Isso no Antigo Testamento. Aqui, só para reforçar aqui para vocês. A posição geográfica dos mortos no Antigo Testamento, o Hades, como vocês estão vendo aqui, ele era no mesmo lugar, mas dentro do mesmo lugar tinha o seio de Abraão, só que tinha uma distinção. O Hades era separado, mas era o lugar dos não salvos no Velho Testamento. O paraíso era o lugar dos justos. Esse aqui, deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui vem para cá. Esse vem para... Ótimo, vem lá. E os injustos, ou não salvos. Era separado, mas era dentro, tá bom? E o paraíso era o lugar dos justos, que ficavam dentro do seio de Abraão, tá bom? Então tá aqui, esse exemplo que eu estou dando aqui, que é uma forma bacana de se ver, isso no Antigo Testamento. Quando se fala do Novo Testamento, aí acontece esse fenômeno que eu falei para você. Aí hoje, como está hoje? Hoje ele está assim. Hoje o Hades está assim, sem o seio de Abraão. Com essa nomenclatura, com o Hades está só com isso aqui, ó. O Hades está com todos que morrem hoje vão para o Hades. Isso agora, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, todos que morrem vão para o Hades. É o lugar dos injustos, tá bom? Então, no Antigo Testamento era assim, e agora no Novo Testamento, o Hades, todo mundo que vai. E para onde foi o paraíso? Aí que nós vamos explicar na próxima aula sobre este assunto. Tudo bem que Jesus, na ressurreição, ele levou cativo e tirou todo mundo deste lugar e fez uma separação. Pegou os justos e separou, tirou. Tá bom, gente? Isso aí é muito bacana. Tá bom? Então agora vamos tratar um assunto muito importante. Que é o arrebatamento. Tá? Quando eu falo importante, é importantíssimo, né? O arrebatamento
ocorrerá, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, existem benefícios, quais são os benefícios? Estaremos para sempre com o Senhor, reinaremos com Cristo, são os benefícios que teremos nosso corpo transformado, né? A segunda vinda de Jesus, o arrebatamento, ele confunde. Eu vou comentar genericamente, depois eu vou voltar nesse mesmo assunto para explicar, tá? Muito se confunde a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. Segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar para vocês. Muito se confunde isso daqui, ó. Arrebatamento. Vou colocar para vocês. Muitas pessoas confundem isso daqui, ó. Gente, esse PDFzinho que eu estou construindo aqui é simplesinho, mas dá para ajudar, viu? Ó, muitos se confundem segunda vinda de Jesus com o arrebatamento, tá? E é bom, tá? Muitos confundem segunda vinda e eu vou falar isso 2 vezes, tá? Então tenha paciência aí. Eu vou falar agora e vou voltar já nesse assunto aqui. Então, muitos confundem a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. Segunda vinda e o arrebatamento. Ou poderia colocar o arrebatamento, na realidade, isso aqui tem que estar primeiro arrebatamento, né? Então, há uma confusão muito grande. Mas realmente tem uma diferença entre os 2 eventos, né? Entre a primeira vinda e a segunda vinda, tá? Pois ele vai estar no céu, não na terra, e com isso existe uma diferença muito grande, tá? Então, o arrebatamento é sempre nas nuvens, é secreto. A segunda vinda de Jesus, ele já vai se manifestar, é total, com os santos, com os anjos. Então, a segunda vinda de Jesus, ela acontecerá depois da grande tribulação. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Então, esse evento, tá? Agora, deixa eu colocar alguns pontos que é importante você prestar atenção e identificar essas diferenças, tá? Você que é meu aluno, você que estuda comigo. Por exemplo, no arrebatamento, os salvos em Jesus irão encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Isso é arrebatamento, tá? Então, você encontra esse texto em Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda do evento, os salvos em Jesus vão retornar com o Senhor para a terra. Apocalipse 19, 14, na realidade. Na segunda vinda, todos os salvos virão com ele, seus exércitos também. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. Repito novamente. Apocalipse 10, 3, 10. Tessalonicenses 5, 9. A segunda vinda acontecerá depois da grande e terrível período da tribulação. Ponto. Apocalipse 6, 19. O arrebatamento é a retirada dos salvos em Jesus da terra com um ato de libertação. Então, o arrebatamento é tirar a pele, tirar com força, libertar o povo. 1 Tessalonicenses 4,3. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento na segunda vinda. Tá? Então, Mateus 24, 40 e 41. O arrebatamento vai ser tipo instantâneo. Lembra? Eu vou repetir novamente. O arrebatamento vai ser secreto. 1 Coríntios 15, 50 e 54. Então vai ser secreto. Eu estou falando isso e vou voltar depois, quando eu terminar esse assunto, vou falar as 2 palavras importantes do arrebatamento e a palavra do advento da segunda vinda, tá bom? Para poder ficar frisado. A segunda vinda vai ser visível. Todo olho o verá. Vai ser visível. Apocalipse 1, 7, Mateus 24, 29 e 30. Tá? Então, espero que você tenha, só aqui nessa introdução aqui desse assunto, entenda um pouquinho da diferença entre a palavra arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Então, todas as vezes que eu ia ministrar aula presencial, eu sempre tive essa dificuldade com os alunos, que eles não conseguiam diferenciar. Por mais que é um mesmo evento, tá? Existe uma diferença na ação do mestre. Pode observar que no arrebatamento ele não pisa no chão. Na segunda vinda ele vai pisar. Bom, são 2 eventos que têm distinções, né? Tá? Mas é o mesmo evento, tá bom? Outro ponto importante, os salvos em Jesus, eles não vão passar pela tribulação. Salvos, tá bom?
salvos de Jesus não vão passar pela grande tribulação. O retorno de Jesus não seria. O retorno de Jesus é para salvo. O retorno de Jesus, se o que muitos acreditam, por exemplo, se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, a vinda de Jesus vai ser só no final, a igreja toda passa pela grande tribulação. É o que alguns acreditam. Uma das teorias, né? Uma teoria que acredita que Jesus vai vir no final da tribulação e a outra teoria que acredita que Jesus vai vir no meio, e nós acreditamos na teoria que Jesus vai arrebatar a igreja antes, os salvos, os justos, os redimidos, tá bom? Você pode me perguntar, mas como será o arrebatamento? Nós vamos encontrar com o Senhor onde? Nos ares. Mas antes de nós encontrarmos ele nos ares, vai acontecer, por exemplo, antes, é importante você saber, antes de tudo isso, vai acontecer o fenômeno dos que morreram em Cristo. Lembram? Os que morreram em Cristo, que dormem, os que já dormem, os que morreram em Cristo, foram fiéis a Deus, deram suas vidas, esses serão ressuscitados primeiro, e já seus corpos serão transformados, receberão a incorruptibilidade. 1 Tessalonicenses 4,16. Lembram dos textos lidos no início da aula? Então, essa parte ela é muito importante porque antes do arrebatamento disso acontecer, quem vai ressuscitar primeiro é os mortos. Depois, quem tiver vivo, salvo pelo sangue do Cordeiro, aí vai ser arrebatado, tá bom? Aí vai ser arrebatado. Vale lembrar que essa ressurreição ela é importantíssima, tá bom? Jesus vai vir e vai retirar todos, vai ressuscitar os mortos que morreram justos. Então, pense nisso. E vão subir ao encontro do Senhor dos ares. Agora imagine como vai ser isso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, subiremos ao encontro do Senhor dos ares, recebendo um corpo incorruptível, semelhante ao mesmo corpo, é o mesmo corpo que os que morreram em Cristo, dos que estão aonde eles estão. Aonde esses que morreram em Cristo estão? Aonde? Embaixo do altar de Deus. Vão receber um corpo glorificado, um mesmo corpo do que a igreja vai receber, e vão se encontrar com o Senhor dos ares. É um mistério, por isso que isso é um mistério. Tá bom? Isso é um mistério. Só vai ser arrebatado quem crê em Jesus como Salvador e vive segundo seus mandamentos, tá? Aquele que crê em Jesus Cristo, João 3,16. Aquele que guarda os seus mandamentos no coração. Arrebatamento da igreja é isso, gente. Arrebatamento da igreja é isso, tá? Então agora deixe-me colocar aqui para vocês. Então eu coloquei um pouquinho da diferença do evento. A primeira vinda ele veio no jumentinho. A segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco. O que isso significa? Porque o arrebatamento é o mesmo evento, tá bom? Mas de uma forma diferente, tá bom? Bom, arrebatamento da igreja, gente. Bom, quando eu leio João 14, 3, vou colocar aqui vamos ler junto esse texto, porque eu gosto muito desse assunto. Contextos para ficar melhor. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. João 14, 3. A esperança de que em breve seremos arrebatados por Cristo é a maior bem-aventurança nossa que vivemos aqui na terra da igreja. Fomos salvos para esperar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis físicas conhecidas. Crer no arrebatamento são milhares e milhares e milhares de pessoas que acreditam na palavra de Deus. Pois esse evento é a transformação, é o translado dos verdadeiros cristãos para junto do Messias, para junto de Jesus o Salvador. Esse fato ele é chamado no texto de um grande mistério. E é um mistério. Vou colocar aqui para vocês. Mistério. Grande mistério. Grande mistério. Tá? 1 Coríntios 15:51. Será desvendado
por ocasião da sua volta. Sabe aonde? Nos ares. Agora, como eu definiria esses termos? Quais as definições do termo? Agora, essa parte da aula eu quero tratar com vocês, tá bom? Sobre a questão do arrebatamento e da segunda vinda, tá? Então, essas definições são muito importantes. Por exemplo, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. A palavra arrebatamento, conforme o dicionário de língua portuguesa, Michael, significa a palavra arrebatamento, arrancado com violência, tá? Raptado. Em Tessalonicenses 4,17, a palavra arrebatar tem o sentido de erguer, retirar, retirar de uma forma, transferir, sabe? Mudar de lugar, transferir. Então, tem esse sentido de erguer, de retirar, de transferir, de mudar de lugar, a palavra arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja é o translado sobrenatural dos santos da terra para o céu. Isso pode ser uma resposta muito boa para a prova. Bom, a igreja é o símbolo como uma boa esposa preparada pelo Espírito Santo para um encontro com o esposo Jesus. Efésios capítulo 5, 25 e 27. Agora, dentro dessa definição de termos, eu preciso tratar com vocês, para encerrar a nossa aula de hoje, tá? Sobre arrebatamento, duas palavras, parousia e epifania, tá? Parousia e epifania, e epifania. Vamos colocar aqui para vocês, um momentinho só, tá? Vou colocar aqui para vocês, aqui, tá? Então, dentro desse contexto é muito importante. Essas são duas palavras gregas mais encontradas no Novo Testamento, relativas à segunda vinda de Cristo, tá? Então, parousia e epifania. Epifaneia, parousia quer dizer presença, chegada, rápida, visita. Essa primeira aqui. Deixa eu descer as duas aqui para vocês. Bom, ok, vamos aqui. Parousia quer dizer presença, chegada, rápida, visita. Opa! Então, parousia, presença, chegada, rápida, visita. Ocorre nas Escrituras 24 vezes para descrever o retorno de Cristo em referência ao arrebatamento. 24 vezes, tá? 24 referências. 1 Tessalonicenses 4,17. Por isso que eu li, lembra algumas referências e fui lendo algumas referências sobre esses assuntos e assuntos relacionados principalmente ao arrebatamento. Então, parousia quer dizer presença, chegada, rápida, visita. Agora, epifaneia significa manifestação, vir à luz, resplandecer, brilhar, e refere-se à segunda fase da vinda de Cristo, quando ele voltar à Terra visivelmente com a sua igreja, tá? Então, essa é a volta pessoal de Cristo à Terra, que acontecerá com uma manifestação visível e gloriosa, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2:8. Deixa eu colocar para vocês isso aqui que é muito importante, tá bom? Epifaneia significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar, refere-se à segunda fase da vinda de Cristo, quando ele voltar. Quando ele voltará à Terra, visivelmente com a sua igreja. Tá? Então, epifaneia é um termo que especifica a volta de Cristo sobre a Terra. Tá bom? Mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal e visível ao mundo. Então, existe uma diferença entre os eventos da segunda vinda de Cristo. Tá bom? Entre os dois eventos, tá? O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Espero que eu esteja sendo claro com vocês, dando essa ênfase, porque baseado na minha experiência de professor, é as dúvidas que as pessoas mais têm em relação ao arrebatamento. Em relação às visões de interpretação, tá? Sobre essa questão, sobre essa questão de quando vai ser o arrebatamento, os que acreditam que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, os que vão ser arrebatados durante a tribulação e os que vão ser arrebatados depois da grande tribulação, esse assunto aí, vamos ter uma aula só sobre a visão teológica,
tá bom? Então vai ter uma aula só sobre isso, então não se preocupe. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui para vocês, gente, para vocês, eu vou colocar aqui em relação à diferença em relação à diferença dos dois. Quem desejar esse PDF que eu estou fazendo aqui, você tem que fazer parte do grupo, somente para quem faz parte do grupo, tá bom? E o grupo é gratuito, depois você entra e eu mando sempre. Do jeito que está aqui, que eu estou apresentando para vocês aqui, tá bom? Agora, se você perguntar para mim, professor Lenilberto, existe diferença quanto ao arrebatamento? Eu já falei naquela introdução, vou reforçar. Cristo virá sobre as nuvens. O arrebatamento, Cristo virá sobre as nuvens, tá bom? 1 Tessalonicenses 4,17. Será de modo que invisível, né? Repetindo aqui, porque ele virá para os seus santos nos ares secretos. Em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra, ele virá com as nuvens, de modo visível com os seus santos. Isso aí já fala da revelação total. Colossenses 3, 4, Apocalipse 17, 14 e 19, 7 e 9, gente. No primeiro evento, ele arrebatará a igreja num abrir e fechar dos olhos. 1 Coríntios 15, 52. Esse é o arrebatamento. Ele acontecerá antes que o anticristo venha e se instale o seu domínio sobre a terra. O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final da grande tribulação. Repetindo, para reforçar, tá bom? Quando ele virá para fazer o quê? Aniquilar o domínio do anticristo e instalar o seu reino milenal, os 1000 anos, que vai ter uma aula só sobre milênio aqui, tá bom? Agora, quem vai participar do arrebatamento da igreja? Você que está me assistindo, você que é meu aluno, por exemplo, quando se fala de arrebatamento, se a trombeta tocar agora, para você que está me assistindo agora ao vivo, para você que é meu aluno, para você que vai assistir depois, será se a trombeta tocar agora, você vai ser arrebatado ou você vai ficar? Cristo virá buscar a sua igreja, tá? Cristo virá buscar a sua igreja. Cristo virá buscar, vou repetir, já fazem quase 2000 anos que nós estamos pregando, que nós acreditamos que Cristo está voltando, que vai voltar. Tá? Então nós estamos aqui, literalmente, acreditamos, não só acreditamos, mas esperamos. Essa é a nossa esperança, que Cristo vai descer das nuvens para arrebatar uma igreja eleita. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo dá uma ênfase ao senhorio de Jesus, gente, conquistado no Calvário, quando ele diz o mesmo Senhor, é o mesmo. Você já imaginou que ele fala assim, o mesmo Senhor, os vivos em Cristo, os mortos salvos receberão a ordem do comando do próprio Senhor Jesus Cristo, com a voz do arcanjo, ou com a voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16. A tradução do texto em POC diverge na forma, mas não anula o fato. Tá? O texto de Daniel 12:1 indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo, muito especialmente na Epifaneia, quando Cristo, rodeado dos exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 3, 4, Apocalipse 1, 6, 7. Porém, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz do comando e o chamamento, a qual será ouvido pelos redimidos. Os mortos e os vivos que estão em Cristo ouvirão a sua voz, e isso é muito sério. A voz do chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, instantaneamente, como num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Estarão na presença do Senhor nos ares com os corpos glorificados. Isso é o que nós acreditamos. Nessa parte aqui, a palavra mortos diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpos espirituais, tá? Enquanto que os corpos dos ímpios permanecem em suas sepulturas até o juízo final. Lembra da introdução? Apocalipse 20, 12. Que ainda estão lá. Sepultura, estão lá. Os cristãos que estiverem vivos serão transformados com o mesmo poder transformador operado nos corpos dos que morreram no Senhor. Atuará com os corpos dos crentes vivos naquele dia, no toque da trombeta. Tessalonicenses Paulo fez a seguinte declaração: depois nós,
Primeiro os mortos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vou colocar aqui, ó. Esse é o texto aqui. Primeiro Tessalonicenses 4,17, tá bom? E em Coríntios também ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Um momento. Desculpa, gente. Bom, primeiro Coríntios, deixa eu pegar aqui também, perdão. Quase que simultaneamente a ressurreição dos mortos em Cristo, né? Naquele momento, né? Os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo num tempo incontável, né? Então, os dois ouvirão. O texto fala isso. Serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será o poder do Espírito Santo sobre a matéria do incorruptível sobre o corruptível. O arrebatamento dos vivos implica em livrá-los do período terrível da grande tribulação. Tá? Então isso é muito importante. O arrebatamento é um assunto muito polêmico. Segundo a vida de Cristo, existe uma discórdia de debates de teólogos, polêmicas no meio teológico, correntes fortes da teologia concordam que o arrebatamento da igreja será uma surpresa, ou será invisível, será imaterial e assim sucessivamente. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que será uma surpresa, pois não acontecerá por predeterminação humana. O arrebatamento será uma surpresa, será repentino para todos os cristãos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos estar vigilantes, aguardando o tão glorioso dia do Senhor. Tem um hino muito bonito que diz: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Sabe, é isso que nos aproxima de Deus. Com esse evangelho, evangelique, prosperique, esse evangelho fraco, esse evangelho que está sendo pregado hoje, as pessoas perderam o prazer da vinda de Cristo. Nós nem pregamos, nem falamos mais sobre esse assunto, tá? Muitos estudiosos têm feito cálculos, marcaram data sobre o arrebatamento, cálculos em vão acerca do arrebatamento da igreja. Tem sido uma vergonha, algumas denominações marcam dia, hora, mas ninguém sabe, senão Deus Todo-Poderoso. A única coisa que podemos afirmar é que ele vai voltar. E não adianta, gente. Já fazem quase 2000 anos que ele disse que ia voltar e a igreja aguarda. Sabemos que vai ser no abrir e fechar de olhos, tá? Será invisível. Quando eu falo será invisível, o arrebatamento será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos salvos em Cristo, transformado em um novo corpo e subirá ao encontro do Senhor dos ares. As nuvens. Será imaterial. Isso significa a transformação que ocorrerá naquele momento será extraordinária. Como eu posso explicar isso? O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O material será transformado em imaterial. Os corpos dos salvos serão revestidos de espiritualidade gloriosa. Nossos corpos que caracterizam a nossa velhice, o nosso declínio, a marca do pecado, castigado pelo pecado, será transformado. O corpo vai ser revestido de um corpo espiritual. Então a morte vai despir-se dessa roupagem material na vinda do Senhor. Os crentes vão ser revestidos de uma nova roupagem espiritual, uma roupagem não mais material. Essa material vai ser removida e revestido de uma roupagem espiritual. Isso é muito lindo. Será veloz. 1 Coríntios 15, 52. Para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usa o termo grego átomos em relação à velocidade do arrebatamento, de ser arrancado. É algo impossível de ser cortado ou dividido, né? Também encontramos outras expressões na Bíblia que denotam essa questão da velocidade, tais como abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, será tão rápido que nada pode cronometrar. Se abrir e piscar de olho é 7 milésimos do segundo, então imagina só, pisquei o olho, já aconteceu.
E nós entendemos é que seremos tirados do mundo, por isso precisamos portar-se com fé, com esperança, para não fazermos parte da grande tribulação. Estejamos, sim, irmãos, alunos, pronto para a vinda do Senhor. A qualquer hora, a qualquer momento, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E você que está estudando comigo, que é meu aluno, estuda comigo. Esteja preparado, porque quem prometeu foi Deus. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus abençoe sua vida de uma forma rica e especial. Essa foi a aula de hoje.